Boa noite. A finalidade desse vídeo é fazer uma exposição para o grupo de trabalho em pesquisa em filosofia russa. Então, hoje eu vou tratar do tema Alexei Lossiev, a lente dialética da beleza. Do que se trata? Trata-se de uma exploração de uma fusão monumental entre o neoplatonismo, a fenomenologia e o pensamento ortodoxo do século XX. A síntese da fenomenologia dialética, nós podemos dizer que é um método que aproxima a fenomenologia como ato de observar e ver o significado tal como existe por si mesmo. A dialética funciona como o único método capaz de apreender a realidade viva como um todo unificado, e a estética lossieviana é descrita como uma maneira peculiar de percepção da essência de todas as coisas. A ontologia, né? O que consiste a ontologia do oceano? O eidos, né? A ontologia da expressão. Com esse significado, a essência invisível se torna manifesta esteticamente através do equilíbrio entre o interno e o externo. A estrutura do eidos representa a face interna e inteligível da essência, e ela é a autoidentidade lógica de qualquer coisa material. Por sua vez, a dinâmica é a expressão de uma correlação entre o que está dentro e o que está fora, e essa correlação desvela a essência interior através da forma exterior. O símbolo como presença da essência é a síntese complexa onde o significado e o fato físico se encontram em uma identidade indissolúvel. Nesse sentido, o símbolo atua como a realização de uma realidade em outra, transcendendo a mera representação. É a arena onde o significado, o significante, se encontram em uma síntese de consciência e realidade. Lossiev define o locus dessa presença como as energias divinas que se manifestam na coisa física. E aí, em seguida, Lossiev também faz uma consideração sobre a natureza do mito, a dialética do mito como realidade e pessoa. Para além dessa ficção, o mito como história pessoal vivida em palavras e o milagre da coincidência. Mas para Lúcia, que o mito não é. O mito não é fantasia, ficção ou construção científica. Não deve ser reduzido à alegoria ou à poética. E enquanto que a definição positiva de mito é um milagre, segundo Lúcia, e a imagem viva de uma pessoa, história pessoal, expressa como um nome mágico. Aí, o que ocorre? Nós vamos nos deparar com antinomias da forma artística, que, segundo Lossiev, se caracterizam como a forma artística sendo simultaneamente livre e necessária, unindo a vontade do Criador e a lógica do ser. Ao mesmo tempo, existe uma tensão entre o dinâmico e o estático, onde o movimento da ideia se fixa na matéria. Ocorre a síntese entre o consciente e o inconsciente durante o processo de desdobramento da realidade. O cosmos é considerado por Lossiev uma obra de arte viva, né? A síntese monumental da estética antiga, onde mito, logos e matéria
formam um milênio de pensamento unificado. A obra História da Estética Antiga, que abrange 8 volumes de análise, apresenta o espírito greco-romano. O mundo antigo é visto como um todo unificado, onde a estética e a religião são inseparáveis. Enfatiza a natureza da escultura, pensamento grego, focada no corpo vivo e na harmonia cósmica. E assim, nesse sentido, depois você vai analisar a crise do individualismo no Renascimento. Rousseff criticou o Renascimento por marcar o surgimento de um individualismo isolado, e ele chamava de absolutização do sujeito humano, ao contrário da cosmovisão holística antiga. A modernidade, já no Renascimento, fragmentou a realidade ao centrar tudo no indivíduo, levando a uma perda da objetividade cósmica e a um egoísmo estético que rompeu a unidade entre o homem e o sagrado. E, então, a questão também da filosofia, que Lucifer também vai integrar ao seu pensamento, é a onomatodoxia, que é a estética do nome. A estética de Lucifer é inseparável, nesse sentido, de sua fé, secreta na onomatodoxia. A palavra é imiaslávia, a crença de que o nome de Deus é o próprio Deus. Para ele, o nome divino é o protossímbolo máximo, onde a energia divina se manifesta sem se confundir com a essência incognoscível. Essa visão transforma a linguagem em um ponto ontológico entre o Criador e a cultura. Estruturas, então, lógicas do belo. As dimensões eidéticas, a separação matemática das contradições na busca da síntese elevada. A beleza, no primeiro momento, é a superação lógica de contradições aparentes entre o uno e o múltiplo. No segundo momento, Losev utiliza estruturas como o Tetratsky para mapear sistematicamente as categorias estéticas. Finalmente, ele chega à dialética do eidos, servindo como motor que resolve a tensão entre o infinito e o finito. Interessante notar o ressurgimento de Losev no século XXI, da representação soviética à reabilitação global como um dos maiores pensadores da estética russa. No primeiro momento, em 1990, há uma redescoberta. Após décadas de obscurantismo, a obra de Losev começa a circular publicamente com o fim do regime comunista. Depois, a 2020 a 2024, a globalização, expansão de estudos comparativos entre Losev e pensadores como Marion Mitterrand, integrando-se à teoria pós-secular global. Em 2025, foi publicado o lançamento pela Oxford University Press da obra sobre o símbolo e a onomatodoxia de Losev, consolidando estudos sobre o tema. E, em 2025, a Conferência Universo, Conferência Internacional na Rússia, dedicada com diversos workshops às dimensões lógicas da dialética loseviana, reunindo especialistas globais. Então, podemos dizer, em conclusão, que a beleza, segundo Losev, como é a vida, é a verdade vivida, concluindo a jornada pela defesa da dignidade ontológica da arte e a síntese entre o espírito e a matéria. Eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.